Oi, eu sou a Nina e o vídeo de hoje é de leituras de fevereiro e alguns livros novos também. Bom, já vou começar me desculpando se tiver algum ruído de fundo. Quando eu sentei aqui para gravar, alguém começou a cortar alguma grama um pouco distante, mas eu já testei com o microfone e parece que tá pegando, cancelando bem o ruído, que tá dando bastante ênfase ao que eu tô falando, então espero que dê tudo certo e já peço desculpas, mas é o dia e o horário que eu tenho para gravar. E eu já vou emendar, né, no próximo assunto aqui introdutório, que vai ser bem breve, mas é mais para caso alguém seja mais novo aqui no canal, que é o fato de que eu não estou conseguindo postar vídeo toda semana e eu tenho me cobrado um pouco. Então, toda vez que eu sento aqui, eu penso, meu Deus, não teve vídeo semana passada, eu penso em me desculpar por não ter tido vídeo na semana passada. E na verdade, não, quando você pede desculpa, parece que você fez algo errado, algo que não deveria ser feito, quando o YouTube não é uma fonte de renda para mim, né? Nem principal, nem secundária. Nunca ganhei nem 10 centavos. O meu canal não é nem atende aos critérios para eu começar a receber. Enfim, eu tenho um trabalho que demanda bastante de mim e muitas vezes eu preciso priorizar as outras coisas da minha vida. Eu tenho o canal porque eu gosto muito, há muitos anos, eu acho que o canal deve ter uns 7 anos. Tem gente que está aqui comigo desde o início. E toda vez que eu começo a colocar um pouco mais de pressão, fica mais difícil para mim. Já tiveram épocas em que eu até parei de gravar. Então eu não quero que isso aconteça de novo. Estamos combinados de que muito provavelmente até abril, pelo menos, que é quando eu já sei a rotina que eu vou ter, as viagens que eu vou ter, é, os vídeos possivelmente serão uma vez a cada 15 dias. Quando eu conseguir trazer toda semana vai ser bom, mas queria deixar isso aqui já acordado com todo mundo, especialmente com quem é novo aqui no canal, para eu não sentir essa necessidade de ficar me desculpando, tá? Então, sempre que possível, eu trago mais que 2 vídeos por mês, mas 2 vídeos por mês provavelmente é o que eu vou dar conta aí de fazer nos próximos meses. Terminando tudo isso, vamos para o mês de fevereiro. Eu li bastante coisa, eu fiquei até surpresa, porque fevereiro foi um mês que passou bem rápido. Eu li muito no começo do mês, e aí pro final as coisas já começaram a ficar um pouco mais aceleradas, e eu já li menos coisas. E algumas das coisas que eu li já foram coisas que eu ganhei, então eu não comprei livro em fevereiro, mas meu aniversário é em fevereiro, né? 10 de fevereiro foi meu aniversário, e eu ganhei alguns livros, então eu vou aproveitar e mostrar isso tudo aqui para vocês. O primeiro livro que eu li foi Querida Combine, que eu já tinha, né, tinha sido parte daquela minha grande compra desses tempos atrás. E eu gostei bastante desse livro aqui. E ele fala um pouco sobre o fazer parte, não fazer parte. Nós temos aqui, né, uma protagonista. Ela não nos é apresentado nenhum tipo de diagnóstico, né, mas nos dá a entender de que ela é uma pessoa neuroatípica. E o lugar no mundo em que ela se sente confortável é nessa Combine, né, que é como se fosse uma loja de conveniência, assim, em que ela trabalha desde o tempo da faculdade, é um trabalho de temporário e que ela passa ali muitos e muitos anos nesse trabalho. E aqui tem muito a questão, né, da sociedade nos dizer onde a gente deveria estar, né? Com essa idade você deveria trabalhar, ter um emprego que não fosse temporário, ter um emprego que te pagasse mais, ter um marido. Então, as discussões, né, são super, super relevantes que tem nesse livro. A protagonista é uma protagonista que, apesar da escrita, e aqui eu senti exatamente a mesma coisa que eu senti em alguns livros coreanos que eu li. Esse livro não é coreano, né, é um livro japonês, e eu tenho contato com o Japão, especialmente pelo Murakami, que tem muita influência ocidental. Então ele tem esse mesmo distanciamento na escrita que faz com que, para mim, cause um certo estranhamento, uma certa distância entre o personagem e a pessoa que está lendo. Mas apesar disso, ele consegue fazer uma conexão, assim. Então eu consegui me conectar mais com essa personagem, né, do que com os outros livros. E ele é uma delícia de ler, né, prende bastante e traz esses questionamentos que eu acho muito válidos. O Japão tem esse histórico, né, de alta performance, especialmente ligado aí a estudo, a trabalho, essa pressão. Mas aqui a gente também tem o lado dessa mulher que, além disso, tem a questão de marido, de família, uma cobrança por ser um molde, né, por seguir um certo estereótipo.
e como nesse caso ela se sente confortável seguindo outro estereótipo, né? Como é fácil para ela entrar na personagem que é o funcionário dessa loja de conveniência em que existe um manual para tudo que ela deve fazer e como isso traz a ela essa satisfação de saber o que ela está fazendo. Então eu achei que foi um livro muito gostoso de ler aí, tem várias reflexões, recomendo bastante essa leitura. O próximo que eu finalizei no mês é a Alice, do John Fosse. Esse aqui, né, foi o vencedor do Nobel ali do ano passado, isso 2023. É, e eu também gostei desse aqui e também achei que é um livro bem diferente. É um autor norueguês, né? E aqui nós temos uma história, a história de um homem que sai de casa e não retorna, e da sua mulher que espera esse retorno. E isso vai se perdendo numa linha temporal histórica. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa mulher que espera, essa espera se transforma em anos e acaba se conectando com a história da família, de outras pessoas que vieram antes, outros momentos na vida desse homem que vieram antes, e é um fluxo de consciência. Então, assim, é um livro bem. Tem uma certa névoa, assim, eu sinto basicamente isso. É meio que um sonho, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Eu, particularmente, gosto, então eu gostei, me interessou. Eu fiquei curiosa, né, para conhecer outras. É bem curtinho esse aqui para conhecer outras histórias, né, outros livros do John Fosse. Tem o Brancura, mas sinceramente o Brancura não me interessa muito a sinopse. E eu vi que lançou mais um, então se alguém já leu, me conta aí o que achou. Mas esse aqui eu recomendo, eu acho que é um bom livro para conhecer, né, o autor, apesar, né, de eu já avisar que ele é totalmente fluxo de consciência e se perde nessa linha temporal. Então é bastante confuso, é mais para quem gosta desse tipo de livro. Depois disso, eu finalizei Recordações da Minha Inexistência, da Rebecca Solnit, que é um livro de memórias, né? Então, bem diferente aí dos dois anteriores. Tem algumas marcações também. Eu já tinha lido Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, que é outro livro dela que tornou ela muito conhecida, né? Um dos livros mais conhecidos dela. E aqui ela vai traçar todo esse caminho, né? Entre a juventude dela e o que levou ela a chegar nesse lugar de escrever um livro sobre isso. Não apenas esse livro, né? Mas se transformar numa escritora feminista, né? Que traz esses temas. E aqui ela vai falar muito sobre esse sentimento de perigo constante que a gente tem, de alerta constante, né? A própria questão da inexistência está muito relacionada a isso, ao tentar desaparecer, porque desaparecendo você não está correndo nenhum risco. Então ele tem bastante relato mais forte, ele traz muito esse tema, é um livro mais pesadinho, assim. Eu, inclusive, estava gostando mais dele no início, quando ele estava mais introspectivo, reflexivo sobre ela e sobre a vida dela e o desenrolar dela. Mas eu entendo totalmente a importância aí dela trazer, né, o quanto a história dela se conectou com a história de outras mulheres, para trazer ela até esse lugar em que ela está escrevendo sobre isso, sobre o ser mulher no mundo de hoje e o quanto é difícil a gente querer aparecer, quando esse querer aparecer muitas vezes é sinal de perigo, né? Seja um perigo físico, aqui ela vai trazer muito a questão, né, de estupro, mas também o que vai levá-la a escrever, por exemplo, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, que é um apagamento, né, das mulheres como intelectuais, como pensadoras, como pessoas detentoras de opinião sobre os assuntos. Então, é um livro que eu achei super interessante, eu já tô com mais um dela, né, eu comprei os dois ao mesmo tempo, que chama A História do Caminhar, que eu acho que eu vou gostar bastante também. Eu acho que eu gosto mais dos Homens Explicam Tudo Pra Mim do que desse aqui. Mas esse aqui também recomendo bastante. Quem já leu aquele, acho que vai gostar desse. E para finalizar, um mês super eclético. Uma outra coisa muito diferente das demais que eu li foi O Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu. Esse aqui é ficção científica, foi a Natasha que me recomendou, acho que foi aqui no YouTube ou foi no Insta, mas enfim, ela me acompanha aqui. E bom, eu não sei por onde começar muito bem esse livro, mas a gente tem duas histórias que vão alternando até que elas se conectem, né? Nós temos uma história que acontece durante a Revolução Cultural da China, né? Nós temos uma menina que é filha ali de dois cientistas, na verdade, e o pai dela acaba sendo torturado e morto ali
durante a Revolução Cultural Chinesa, então já tem essa parte muito interessante de saber um pouco mais sobre a história. E aí essa menina, temos ali os acontecimentos, alguns desdobramentos da vida dela, até que ela é enviada para uma certa base militar super misteriosa, em que teoricamente ela vai passar o resto da vida trabalhando nesse lugar. E nós temos um outro, né, cientista que atua com nanomateriais, e aí no mundo mais atual, eu não lembro exatamente o ano, mas aí, né, já muitos anos após a história dessa menina. E coisas estranhas começam a acontecer com esse homem. Ele começa a enxergar uns números e ele é procurado ali pela polícia, pelos militares para ajudar em numa determinada investigação. E a partir daí as coisas vão se desdobrar. Ele começa muito a ciência pés no chão, né? Ele tem totalmente esse debate da importância da ciência. Eu sou engenheira, né? Caso alguém não saiba, eu não sou exatamente cientista, mas dá muito para associar com essa visão, né, da teoria versus a prática, da não valorização de professores ou de pessoas que pesquisam, né? Então acho que esse é um tema que aparece bastante por aqui. E depois ele vai começando a ficar mais ficção científica mesmo. Não vou dar spoilers, mas muito aqui vai acabar se conectando através de um jogo que chama O Problema dos Três Corpos, né? Então é um jogo em que a gente tem um mundo e as pessoas nesse jogo precisam ajudar, né? O objetivo do jogo é ajudar a civilização a sobreviver nesse mundo, que é um mundo bem diferente da Terra em termos climáticos, né? Enfim. Então, o problema dos três corpos está relacionado aí a esse jogo. Acho que falar mais que isso daria spoiler. E eu gostei muito desse livro. Eu tava gostando demais dele nos primeiros 2 terços, assim, tipo, tava amando demais. Eu gosto muito, né, desse tipo de discussão, assim, então acho que ele tem muito. Ganha muito nisso, tanto a parte histórica, que eu achei super interessante, quanto isso da importância mesmo da ciência de base, mas perdeu um pouco para mim no último 1 terço. Nem foi o final mesmo, eu gosto, mas as últimas, digamos, 100 páginas ali perderam um pouquinho para mim. Mas gostei demais e recomendo muito esse livro, ainda um dos favoritos. Ele não ganhou coraçãozinho, mas foi o que eu mais gostei de ter lido nesse mês. Tenho que confessar que eu terminei esse aqui já era março, mas era, sei lá, dia 4 de março, então acho que conta quando eu tô gravando esse vídeo, eu já terminei esse aqui faz uns dias. De finalizados foram esses, bastante coisa, mas também tem outras coisas em andamento. O Conde de Monte Cristo, né, eu já tinha comentado no último vídeo com vocês, e por incrível que pareça, eu tô sobrevivendo com essa edição. Eu estou na página 409, então li bastante, apesar de ainda faltar bastante, né, um livro enorme. Mas eu tô amando isso aqui, amando. Com certeza vai levar mais tempo para eu acabar. Eu imaginei que eu iria acabar em abril, mas agora eu vou ter algumas viagens em que eu não vou levar ele, então provavelmente eu acabe só em maio. Mas assim, um clássico super tranquilo para começar. Tranquilo não em termos de tamanho, mas de história. Super vibes miseráveis, que é novelão, reviravolta, vingança e amores. Então, quem tem medo de clássico ou quem não é acostumado a ler clássico e quer dar um primeiro passo, recomendo muitíssimo esse aqui. Ainda tô no início e já, mas já recomendo, assim, não dá vontade de largar, é muito, muito interessante. Recomendo Os Miseráveis também, é claro. Mas esse aqui tem tudo. Eu vou ficar muito surpresa se esse livro não ganhar um coração aí, não se tornar um dos favoritos, porque eu tô amando. Eu também sigo lendo o livro de poemas da Louise Gluck. Eu também não avancei muito, que era o que eu imaginava. Eu queria finalizá-lo, né? Mas acabou não estava na vibe. Segue aqui em andamento. E o último livro que eu estou lendo é O Farol, da Virginia Woolf. Eu comentei que eu tenho essa mini tradição dos últimos anos de aniversário, que é começar um livro que eu acho que vai ser importante para mim no meu aniversário. Então, O Som e a Fúria eu comecei no meu aniversário, Guerra e Paz eu comecei no meu aniversário, e eu comecei então Ao Farol no meu aniversário. Avancei pouquíssimo nele, eu tô na página 47, mas eu tô gostando, não é um livro que eu não esteja gostando. O fato é que para ler Virginia Woolf eu preciso estar bem concentrada. Eu comentei, né, isso do ano passado ali, que eu queria ter lido Hilda Hilst, mas Hilda Hilst é uma leitura que eu preciso estar num estado de espírito de não ansiedade,
porque senão eu tenho dificuldade de focar. E é o que tem acontecido ultimamente, assim, quando eu tenho um tempo para ler, eu tô tendo especialmente à noite, eu não tô com o estado de espírito que eu consigo avançar muito nessa leitura. Eu leio poucas páginas e já tô divagando, então eu consegui avançar muito mais em leituras que prendem mais, ou, né, por exemplo, o Conde de Monte Cristo, que é cheio de reviravoltas, do que essa aqui que exige uma concentração, mas eu espero, eu acho que eu estou recuperando esse estado de espírito. Acho que é normal também ter semanas mais conturbadas. Agora, entre fevereiro e março, foi bem caótico no meu trabalho, aconteceu muita coisa. Então, vamos ver se eu. Ele é curto, né? Tem tudo para eu finalizar em março. Vamos ver se estarei nesse estado de espírito. Essas foram e são as coisas, leituras que estão em andamento. Tem mais um livro que eu ganhei. Na verdade, esses dois foram os livros que eu ganhei no aniversário, né? Nem falei. Então, eu ganhei É o Farol da Minha Mãe, que era o livro que eu mais estava querendo. Ele estava, acho que, na lista dos livros que eu queria ler esse ano, que já saiu o vídeo. Vou deixar o vídeo aqui embaixo para quem quiser ver. O Problema dos Três Corpos, que eu ganhei de um dos meus irmãos, não sei de qual, porque chegaram juntos. E o Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, que eu ainda não li, mas provavelmente será um dos próximos, é bem curtinho, que eu ganhei do outro dos meus irmãos. E falando de filmes acabam seguindo a mesma lógica, duas ondas, assim. Em janeiro eu consegui assistir muita coisa, tanto filme quanto série, porque eu tava mais plena, né? O meu espírito estava mais tranquilo, eu estava menos ansiosa, e é nesses momentos que eu consigo assistir. Eu tenho muita dificuldade de assistir filme ou série quando eu tô mais ansiosa. E em fevereiro eu estive mais assim, então eu assisti um único filme que foi Pobres Criaturas. Eu sou muito fã do trabalho do Yorgos Lanthimos, gosto muito de todos os filmes dele que eu já assisti, né? O Lagosta, Favorita, Sacrifício do Ser Sagrado, provavelmente o meu favorito dele. É, então, assisti Pobres Criaturas e eu tava muito ansiosa, né? Não tinha saído, demorou pra sair aqui na minha cidade. E eu gostei bastante, assim. Ele tem uma vibe mais parecida com a Favorita, que também tem a Emma Stone, né, como protagonista, inclusive. É, para quem conhece os outros aí, filmes dele, a vibe acaba indo numa vibe um pouco mais cômica. Não é exatamente a minha vibe favorita para filme, mas eu acho que todo o resto ele conseguiu conectar, né, pela crítica que ele tem. Visualmente o filme é belíssimo, as atuações são incríveis, então ele é tudo isso que estão falando mesmo. Recomendo bastante esse filme. E é isso, foi esse um resumo aí do mês de fevereiro. Me contem se vocês já leram alguma dessas coisas, o que que vocês têm para me indicar com base nesses livros aqui, e nos vemos no próximo vídeo.